Noé se manteve muito firme, convicto do que Deus tinha falado com ele. Agora, eu destaco, inclusive, pastor Valnei e os demais ouvintes, 3 princípios. Para mim, 3 princípios foram essenciais na vida de Noé, para que Noé se mantesse firme, e não só ele, como também a sua família. E a ideia do livro é essa: é uma perspectiva escatológica de esperança no porvir, em um futuro iminente, mas que não envolvia somente Noé, mas envolvia a sua família. Noé, dentro da arca, encontrou abrigo, encontrou salvação, encontrou escape, ele e a sua família. E eu destaco 3 princípios, que esses princípios foram aplicados na vida de Noé, na família de Noé, e esses princípios foram essenciais para Noé encontrar salvação diante do juízo iminente. E eu digo uma coisa: esses mesmos princípios podem ser aplicados na sua vida, na sua família, e você vê o extraordinário de Deus. Aí você pergunta: pregador, quais são esses princípios? Você vai ter que adquirir o livro. Você adquirindo o livro, você vai saber quais são esses 3 princípios que Deus nos entregou, que Deus nos revelou, e que mudou totalmente a vida de Noé. E aí, claro, depois de trazer uma análise sobre a história de Noé, sobre o que Deus fez com Noé e também a geração de Noé, é que nós entramos realmente na analogia de Jesus, comparando os dias que antecedem a sua volta com os dias de Noé. Quando nós entramos realmente na parte escatológica, aí a gente fala sobre a segunda vinda de Jesus, as suas 2 fases. Como nós somos fiel pré-tribulacionistas, acreditamos nessas 2 fases, o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Jesus, quando após... Então, meu irmão Júlio, você aborda as 2 fases da segunda vinda de Jesus. Isso. Na primeira, para a igreja, isso, que é o arrebatamento, né? Ninguém irá vê-lo. Isso. E na segunda, depois da grande tribulação, de 7 anos, que ele virá com a igreja. Com a igreja. Isso. E colocará os seus pés lá no Monte das Oliveiras, né? Para estabelecer o milênio. Livrar Israel ali. Que inclusive nós também defendemos a linha do pré-milenismo, né? Isso. Nós somos pré-milenistas. Então a gente acredita realmente que haverá o milênio, e o milênio vai começar justamente quando o Senhor Jesus voltar com a sua igreja. É profundo o livro, viu, Maurício? A gente detalha muito isso aí. Como eu falei, estava conversando aqui em off com o pastor, nós tivemos leitura com o pastor Ciro Santos Cibornes, né? O Antônio Gilberto. Saudoso mestre Antônio Gilberto. Isso. Ele tem Severino, Pedro da Calendário Silva, da Profecia, Severino. Que todos de saudosa memória. Todos de saudosa memória e com livros que marcaram, exceto, né? O Ciro, né? O Ciro foi muito marcante porque ele tem um livro... Erros que os pregadores devem evitar, erros escatológicos que os pregadores... Ele tem um livro, né, do erro que os pregadores devem evitar, e depois lançou isso, né? Erros escatológicos que os pregadores devem evitar. E tem um ponto, pastor Valnei, nesse livro que me marcou muito, que é a questão da escatologia aterrorizante, né? Ele abordou muito essa questão, né? Através de narrativas e também da explanação. Mete medo do povo. Mete medo, a escatologia aterrorizante, que se o sol escurecer, é a volta de Jesus. Se ficou vermelho, é a volta de Jesus. Tá tendo uma peste, é a volta. Então, uma turma que ganha muito dinheiro com isso, com essa teologia aterrorizante. E ele fala da escatologia bíblica, né? Que gera esperança, que gera um desejo de se encontrar com Jesus, que é realmente bíblica. Inclusive esse termo teologia aterrorizante eu uso baseado nele, né? Então assim, a gente, inclusive, pastor, tem um tópico também que é sobre a parábola das 10 virgens. A gente entra nesse texto que para mim não é simples, não acho muito simples tratar sobre esse assunto, Mateus 25. Mateus 25, justamente, a parábola das 10 virgens. E eu tenho um tópico que eu coloco, né, entendendo o arrebatamento da igreja através do casamento judaico, que eu não acredito que tem como compreender perfeitamente esse texto de Mateus 25 se não entendermos o casamento judaico. Aí eu explico sobre o casamento judaico, e aí esse conhecimento dessa tradição do casamento judaico contribui muito para entender. Corrobora para... Muito. E geralmente quando eu estou pregando sobre isso, eu pergunto para a igreja, quantas noivas tinha
na parábola, né? Então 10 noivas, né? Aí você já percebe o nível, né? 10 noivas, não. O texto fala de 10 virgens e uma noiva, né? Aí já muda, já dá um nó, né? Aí, mas a gente fala sobre isso, explica, né? Essa parábola, claro, com uma linguagem muito simples, acessível, direta, acessível. Isso. Não vou dizer que é um conhecimento exaustivo, né? Mas simples, mas profundo, né? E que vai ajudar, certamente, na fé cristã, né? E aí a gente fala também sobre uma geração que, como o dia de Noé, está desapercebida e despercebida, né? Então, irmão Júlio, os irmãos ali estão me pedindo para eu ministrar escatologia lá. Seminário de escatologia. Eu acho que eu vou deixar aí uma noite ou duas para você discorrer dentro do assunto. Não, vai ser um prazer ouvir. Na área escatológica. Vai ser um prazer ouvir nosso pastor Valnei. Realmente lá o setor cobra isso do pastor Valnei, né? um estudo escatológico, porque realmente as pessoas estão sentindo, pastor, que tem sede, né? Da escatologia, mas infelizmente as mídias batem muito na escatologia aterrorizante, né? Fica postando vídeos, aí jogando medo. Eu ministrei, desculpe interrompê-lo mais uma vez, eu ministrei em torno de quase 2 meses ali na congregação do Bom Jardim, onde coordenei 2022 e 2023, né? 2 anos. E nós ministramos ali escatologia, o interesse do povo. É muito grande. Muito grande. As dúvidas, enfim, é muito importante dentro da teologia sistemática, a escatologia bíblica. É muito importante, e a gente vem para somar, né? A gente tem outros nomes também, Mossoró, né? Que trata sobre escatologia, que tem livros também produzidos, e a gente vem como mais alguém que tem, graças a Deus, a gente tem esse chamado de Deus, Deus nos despertou para isso. Como eu falei aqui anteriormente, eu tive experiências extraordinárias com Deus, de começar ser despertado de madrugada para produzir. Para ter sido a ideia, pastor, eu já tinha começado um livro antes desse, que é A Marca da Besta. Eu entrei nesse assunto da marca da besta, né? Porque também tudo, a gente vê essas dúvidas, né? A vacina é a marca da besta, o celular é a marca da besta, o biochip é a marca da... Então tem muitas dúvidas sobre isso, né? E eu comecei a produzir esse livro. Mas eu senti a chama tão grande com esse tema, tão grande, que eu parei. O seminário lhe inspirou. Sim. Seminário no nosso setor da família. E para ser sincero, pastor, isso já começou desde o começo do ano, porque eu faço parte da família, graças a Deus, com muitos pastores. Isso. E todos os anos nós fazemos um retiro, só a família, evangélicos e não evangélicos. A família se reúne. Eu tenho tios pastores em Brasília, em Natal, na Bahia, e todos os anos a gente se encontra. Aí nesse ano o tema foi esse, Família na Arca. Aí quando o senhor passou a missão, né, para a gente assumir o departamento de família e também produzir fazer o seminário, aí Deus acendeu mais uma vez no meu coração esse tema. Foi quando a gente trouxe o tema, o Senhor aprovou. Não, o tema é bom. E aí no seminário o Senhor acendeu escrever esse livro. Eu parei de escrever outro livro e comecei. É impressionante, né? A Marca da Besta está tendo muita dificuldade de produzir. Tem hora que a gente para e fica, não sai nada. Mas esse livro, Deus me acordou de madrugada, de manhãzinha, logo cedo, nos devocionais de manhã, 5 horas da manhã, e quando eu parava, sentava, começava a fluir. Comprei o Salmo 45, né? O meu coração ferve com palavras boas, falo o que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é uma pena de um destro escritor. Isso. Então, nas madrugadas, irmão Júlio, a inspiração